Olá, muito boa noite. Nós estamos iniciando o nosso culto online, o nosso tempo do programa de 30 semanas da Primeira Igreja Batista no Jardim das Oliveiras. Eu sou o pastor Fernando Siqueira. Que o Senhor te abençoe e te guarde nesta noite de quarta-feira, uma noite fria aqui na capital paulista. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Nós vamos iniciar a nossa transmissão. Eu quero lembrar você que é membro da nossa igreja, é amigo que partilha do nosso grupo, que de vez em quando está nos nossos encontros, na nossa igreja, nos nossos cultos, que nós estamos temporariamente não fazendo os cultos na igreja devido à nossa reforma. O nosso prédio está em reforma, então os nossos cultos, hoje, domingo pela manhã e no próximo domingo à noite, serão online, e nós estamos ao vivo agora, junto com você, que o Senhor te abençoe e te guarde, onde quer que você esteja, para compartilhar da palavra de Deus. Então, eu quero começar a abrir a nossa live, esse tempo de oração, esse tempo juntos, com oração, para que a gente possa iniciar o nosso estudo do 30 Semanas. 30 Semanas é um programa especial para você. O objetivo eu vou contar já já, e aí vamos para o primeiro tempo desse estudo dos 30 semanas da nossa igreja, da Primeira Igreja Batista no Jardim das Oliveiras. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pelo dia, pela vida, pelo teu cuidado até aqui, pela tua mão de graça e de poder, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia não tem fim, ela dura para todo sempre. Entregamos esse tempo de estudo, entregamos cada um que compartilha, que nos acompanha nesse momento, para que o Senhor fale aos seus corações nessa hora, e nesse tempo que nós estamos vivendo como igreja, esse tempo curto, mas um tempo em que nós estamos fazendo as transmissões dos nossos encontros online. Que o Senhor abençoe o 30 Semanas e aqueles que estão participando junto conosco. Forte abraço, em nome de Jesus oramos, amém e amém. Qual é o objetivo do programa? O objetivo do programa é restaurar. Eu estou aqui acompanhando, se você já tem o seu livro, ainda não tem, eu estou aqui com o livro base do 30 Semanas, e eu quero, antes, iniciar esse tempo de estudo, de live, dizendo o objetivo do nosso programa. É restaurar a forma como você se relaciona com Deus, consigo mesmo e com o próximo, superando todos os tipos de traumas, vícios e também os seus maus hábitos. Esse é o objetivo desse programa: restaurar a forma como você se relaciona com Deus, consigo mesmo, com o próximo, superando os tipos de traumas, vícios e também maus hábitos. Por que ela é importante, né, participar? Por que é importante você participar? A nossa visão é ver todas as pessoas curadas e restauradas em seus relacionamentos com Deus, consigo mesmo e com os outros, e principalmente da sua orfandade. E a nossa missão como igreja batista, no Jardim das Oliveiras, onde nós estamos plantados, na zona leste da capital paulista, é levar esperança às pessoas, possibilitando um real encontro com Jesus e, por meio desse relacionamento, capacitá-las a vivenciar todo o processo de cura de todos os tipos de traumas, vícios e maus hábitos. Então, esse é um tempo especial para que a gente possa caminhar juntos em oração, caminhar juntos, dedicando tempo à palavra de Deus. E essa cura é através, claro, da palavra de Deus, tá bom? Primeiro estudo de hoje, que é o caminho da recuperação, nós fizemos aqui um pequeno ajuste para que a gente tenha os próximos 8 estudos. Na semana que vem também nós teremos a segunda parte, ou melhor, o segundo estudo. O estudo de hoje vai falar sobre liberdade, o meu primeiro passo. Então, liberdade, o meu primeiro passo, e o texto base está em Isaías, capítulo 57, versos 18 e 19. Na nova tradução da linguagem de hoje, é o texto que foi usado aqui, ele diz assim: tenho visto como eles agem, mas eu os curarei, os guiarei e os consolarei. Nos lábios dos que choram colocarei palavras de louvor. A todos ofereço a paz, paz aos que estão perto e aos que estão longe,
e eu os curarei. Isaías capítulo 57, versos 18 e 19. Ainda tem um texto em 2 Coríntios, capítulo 12, no verso 9, na Nova Versão Internacional, que diz assim: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Vamos para a introdução, então, do nosso estudo de hoje. Bem-vindo a esse lugar que nós chamamos o 30 Semanas, o Celebrando a Restauração ou Recuperação, de um lugar seguro. É uma série, o caminho da recuperação. E Deus deseja, a partir de hoje, que você nos acompanha, quando voltarmos ao nosso estudo presencial no nosso prédio, vai ser essa mesma sequência, tá bom? Então, nós vamos estudar isso aqui, o caminho da recuperação. E Deus deseja, começa hoje, a tratar a sua vida para curá-la. Você é a pessoa mais importante nesse processo de cura. Todos nós precisamos de restauração, não é verdade? Todos nós precisamos de restauração. Eu não falei salvação, nós estamos falando de recuperação. Então, eu e você, nós precisamos de recuperação em áreas da nossa vida que às vezes ou muitas vezes nós achamos que essa área ela não tem problema nenhum, mas todos nós temos algo ainda para tratar no nosso coração. Nossos erros, vícios, maus hábitos, pecados que sejam frutos do passado, distantes ou recentes, precisam ser tratados seriamente, pois eles não melhoram pela própria conta, por si mesmo. Então, nós temos que trabalhar isso. Nós temos que investir tempo, oração, nós temos que investir a nossa vida para mudar essa situação da nossa vida. Então, juntos, nós vamos ouvir relatos durante esse processo das 30 semanas de pessoas também que estão no caminho da recuperação ou que já foram curadas através desse estudo bíblico, através desse tempo, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você, nós fizemos uma breve lista, lembrando assim, do que é que eu preciso me restaurar. E aí, nessa lista, a gente vai lembrar de tudo que a gente passa nessa vida. Então, nós colocamos aqui o medo, mágoa, divórcio, jogo, compulsões, abusos, perfeccionismo, mentira, álcool, maledicência, distúrbios, brutalidade, hipocondria, vícios, ódio, inveja, ansiedade, codependência, controle obsessivo, pornografia, procrastinação, rebeldia e muitos outros traumas que nós vivemos nessa caminhada. E, naturalmente, essa lista, claro, pode ser estendida até que você aplique de forma muito pessoal. Eu espero que você saiba. E a primeira coisa que eu tenho que identificar no caminho da cura, no caminho da recuperação, é que eu tenho que lembrar que eu preciso tomar uma decisão e dizer que eu preciso de cura. A recuperação, o caminho da libertação, ele começa a partir do momento que você reconhece que você precisa de cura. Então, olhe para você mesmo e responda estas perguntas. Qual é a primeira dela? Qual é a dessas perguntas? Qual é a minha dor? Eu estou aqui não para criticar, então nenhum de nós, os facilitadores, vão criticar, muito menos condená-lo. A mensagem é para encorajá-la a mudar de vida, decidir admitir a sua fraqueza e buscar ajuda. Sabe que o pior mentiroso é aquele que engana-se a si mesmo, aquele que mente para si mesmo. Então, não dá para a gente mentir para a gente mesmo, dizer assim, não, eu estou bem, está tudo tranquilo, a minha vida está caminhando bem, e você está cheio de situações para resolver, está cheio de pecado, está cheio de coisas que vão te conduzir a caminhos ruins, tortuosos, a situações ruins na sua vida. Então, a gente precisa admitir. Então, a primeira pergunta é, qual é a sua dor? Você pode responder para você mesmo. Qual é o primeiro passo a dar? Então, primeiro passo é compreender, presta bem atenção nisso, compreender que eu não sou Deus e admitir que eu sou incapaz de controlar a minha tendência de fazer coisas erradas e que a minha vida está incontrolável. A gente conversa com muita gente, a gente ouve muito testemunho e as pessoas dizem que está tudo bem,
mas de repente, algo na nossa vida, nós perdemos o controle. É um pecado de estimação, é um vício, é um mau hábito, que a gente vai repetindo aquilo, ou então a gente consegue até se libertar por um período daquele mau hábito. Mas lá na frente, por algum motivo, e nós vamos chamar isso de compensação, nós vamos chamar isso de algum tipo de gatilho, ou seja, aquilo que vai fazer aquilo que ainda está guardado, um medo, uma preocupação, uma ansiedade, que ainda a gente não se libertou, e aquilo vai fazer com que a gente volte a cair novamente, que a gente volte a pecar novamente, que a gente volte a escorregar novamente. Então, o primeiro passo é compreender que nós não somos, eu não sou, você não é Deus, e admitir que somos incapazes de ter o controle de tendências de fazer coisas erradas e que a nossa vida está incontrolável. Nós perdemos o controle da nossa vida quando estamos ligados intimamente a um tipo de vício, a um tipo de mau hábito. Você precisa, ou melhor, você não precisa se preocupar agora com a sua cura, mas sim dar o primeiro passo. Nós estamos iniciando o processo do 30 semanas. A cura não vai chegar amanhã, não vai essa noite. Não existe uma receita mágica com um pozinho de pilim-pim-pim para resolver a sua vida da noite para o dia. Não, é um processo. Assim como foi um processo de desgaste físico, emocional e espiritual, nós queremos que a sua saúde mental, que a sua vida emocional, ela esteja em dia, e mais principalmente o seu relacionamento com Deus, o Deus Pai Todo-Poderoso. Que você viva a plenitude da sua salvação, do seu reconhecimento como Jesus, como o Salvador da sua alma. Então, entenda que a causa maior do seu problema, a causa primária, é a natureza pecaminosa. Nós temos essa natureza. Eu quero que você, se você está com a Bíblia e pode me acompanhar aí, capítulo 7 do livro de Romanos, o apóstolo Paulo, Santo Paulo, escreve assim: não me compreendo de modo algum, pois realmente eu quero fazer o que é correto, porém eu não consigo. Faço sim aquilo que não quero, aquilo que eu odeio, eu sei perfeitamente o que eu estou fazendo está errado. A minha consciência má prova que eu concordo com essas leis que estou quebrando. No entanto, não posso evitar por mim mesmo, porque já não sou eu que estou fazendo. É o pecado dentro de mim que é mais forte do que eu e me obriga a fazer essas coisas ruins. A causa primária é a sua natureza pecaminosa. Esta é a primeira causa, não é uma questão primariamente de falta de vergonha ou um problema de formação, que a gente diz que é um problema de caráter, de formação de caráter ou de família. Não, é a natureza pecaminosa que está em mim, a minha natureza, a sua natureza, a natureza de qualquer ser humano na face da Terra. Qualquer um, nenhum deles escapa da natureza pecaminosa. Mas quando negamos que somos fracos, caímos na tentação que somos fortes por natureza. Podemos resolver tudo sozinhos. Isto é uma mentira. Isso é um engodo, isso é um engano. Não, eu resolvo meus problemas. Ah, é como aquele que quando nós conversamos, olha, para de beber, está bebendo demais. Fala, não, eu só bebo socialmente. Não, ele está se enganando. Isso é uma mentira, e a mentira vem de Satanás. A Bíblia vai dizer que o diabo, ele é o pai da mentira. Então, a nossa geração está colocando o homem como centro do universo e dispensando Deus. Nós temos todos os motivos, arrumamos recursos ou situações para que a gente possa resolver a nossa própria vida sem Deus, tirando Deus da história, do caminho, ou que a gente não possa abrir mão de algumas situações da nossa vida. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você nesse primeiro momento, entenda a causa do seu maior problema. É a natureza pecaminosa. Você precisa de Deus. Você precisa de pessoas em sua vida. Então, a primeira coisa, você precisa de Deus. Não tem como. A sua natureza pecaminosa vai te conduzir a um buraco, vai te conduzir a lugares tortuosos, há situações até de se envergonhar. Conhecemos tanta gente que se envergonha do seu pecado, mas não consegue abandonar, passa por situações vergonhosas. Como é que nós brincamos de ser Deus? Às vezes nós brincamos de ser Deus. Você já parou para pensar?
Às vezes nós achamos que podemos resolver os nossos problemas da nossa maneira. A primeira coisa que nos traz à mente, ao coração, quando eu brinco de ser Deus, é que eu nego a minha humanidade e tento controlar tudo por razões egoístas. Eu não preciso de ninguém. A segunda coisa, eu brinco de ser Deus tentando controlar as outras pessoas. Queremos sempre estar no controle da situação, controlando pessoas ao nosso redor, tentando controlar ou gerenciar os nossos problemas. Tentamos ser reis dos nossos problemas, resolvê-los por nós mesmos. Não entregamos para Deus cuidar, curar, e aí, às vezes, ou muitas vezes, ou na maioria das vezes, fica pior ainda. Nós também tentamos ser Deus, tentando controlar a nossa dor, podemos escondê-la, evitá-la, negá-la, adiá-la. Todavia, ela sempre vai estar nos esperando mais cedo ou mais tarde e não vamos poder fugir da realidade. Uma hora, toque, 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 ela bate à nossa porta. Lá vem a dor, lá vem a lembrança, lá vem aquela situação mal cuidada, maltratada. E aí nos enchemos de ódio, de amargura, de ressentimento, porque, mas eu não tenho isso, pastor. Mas um abismo chama outro abismo, uma coisa leva a outra coisa. Um passo vai levar a outro. Nessas 30 semanas, nesse tempo de estudo, nós vamos conversar sobre isso. Vamos falar sobre ódio, sobre mágoa, vamos falar sobre ressentimento, sobre dores do passado, do presente. Quem sabe você já está se doendo pelo futuro, já está temeroso sobre o futuro. A segunda coisa é as consequências de tentar ser Deus. Você se torna, sabe o quê? Um medroso. Gênesis, o livro dos começos, o livro do início de todas as coisas, no capítulo 3, no verso 10, Adão vai dizer assim: disse Adão para Deus: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Adão estava em pecado e a primeira atitude que ele teve foi se esconder de Deus, foi fugir de Deus. Nunca tente ser quem você não é. Seja você mesmo. Uma pessoa, um ser humano, um homem, uma mulher, fraco e carente de Deus, e com ele ser o mais forte que a gente possa saber na face da terra. Em Cristo nós somos fortes. Em nós mesmos nós somos frágeis. Nós temos muitas debilidades que precisam ser colocadas diante de Deus. E se não temos, estamos mentindo, porque somos carentes da graça e da misericórdia de Deus. Há um vazio no coração do homem. Há uma necessidade de ter um pai que cuide, um pai que conheça o nosso coração verdadeiramente, as nossas dores e que cure todas elas. A segunda coisa, passando desse ponto, é que você se torna uma pessoa frustrada, porque você não vai conseguir resolver os seus problemas. Então você vai dizer: olha, eu fui, pá, caí, pá, caí. Então a hora que você acha que está melhorando, o tempo que você cai, então você se frustra. O apóstolo Paulo, ainda lá em Romanos 7, 21, 23, ele vai dizer assim: parece um fato da vida que quando eu quero fazer o que é correto, faço inevitavelmente o que está errado. Contudo, existe alguma coisa bem no meu íntimo, lá na minha natureza interior, que está em guerra com a minha mente e ganha luta, fazendo-me escravo do pecado. E aí, ainda o salmista, no Salmo 32, no verso 3, ele vai dizer assim: eu tentei por algum tempo esconder de mim mesmo o meu pecado. O resultado foi que fiquei muito fraco, gemendo de dor e aflição o dia todo. Se você está frustrado, é sintoma de um problema mais profundo que ainda não foi resolvido, um assunto sério. Você não é Deus. Você está tentando controlar tudo, ou resolver as suas causas e problemas, e isso, querido, não funciona. Não funciona. A terceira coisa, nesse processo, é que ficamos, e você fica completamente esgotado.
Salmo 32, 4 e 5 vai dizer que brincar de ser Deus é algo muito cansativo. Tentar controlar tudo, fazendo de conta que você já sabe de tudo e negar os seus problemas é um desgaste muito grande de energia. Veja o que Davi diz nesse Salmo 32, 4 e 5 que eu comentei com você. Davi vai dizer assim, o rei Davi, de dia e de noite senti a mão de Deus pesando sobre mim, fazendo com as minhas forças o que seca como um pequeno riacho, sofrimento contínuo até que admiti a minha culpa e confessei a ti o meu pecado. Se você está em constante estado de fadiga, sempre exausto, pergunte a si mesmo, de que tipo de dor eu estou tentando fugir? Que problemas não desejo encarar? O que me motiva e me leva a trabalhar em demasia a fim de que eu esteja em constante estado de fadiga ou cansaço? O que me leva o que me conduz a buscar prazeres e uma alegria sem sentido? Quarta coisa que eu quero compartilhar com você é que você também, tentando ser Deus e resolver os seus problemas pelas suas próprias mãos, você se torna um fracassado. Provérbios 28, 13, ele vai dizer assim: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Quando tenta brincar de ser Deus, você está mostrando uma descrição de trabalho pela qual você tem a garantia que vai fracassar. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Ele é Deus, Ele é Senhor sobre tudo e todas as coisas. Ele é o único que pode nos ajudar e perdoar os nossos pecados e restaurar verdadeiramente a nossa vida. Então, o caminho para a cura é admitir a minha incapacidade. Eu não sou capaz. Simplesmente isso. O primeiro passo na estrada para a recuperação é admitir a minha incapacidade. A Bíblia diz que em admitir a minha fraqueza eu encontro forças. É admitir, é o primeiro passo, está aqui no nosso livro, nesse caminho das 30 semanas. A primeira coisa é, eu preciso admitir, ele tem uma introdução, ele tem um processo, mas admitir que eu tenho problemas. Admitir, enquanto me recusei a confessar meu pecado, o meu corpo definhou e eu gemia o dia todo. Quem oculta os seus pecados não prospera. Lucas, capítulo 12, no verso 2, vai dizer assim: virá o dia em que tudo que está encoberto será revelado e tudo que é secreto será divulgado. Se alguém quer ser meu seguidor, disse Jesus, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Admitir que não sou Deus significa que eu sei quem eu sou. Isto não é uma ideia popular na cultura brasileira, na cultura internacional, de autossuficiência que diz erga-se acima de todos, não dependa de ninguém, mas para dar o primeiro passo você precisa admitir que é incapaz de fazê-lo por si mesmo. Você precisa de outras pessoas, você precisa de alguém para te ajudar, você precisa, claro, de Deus acima de tudo. Então diga, eu sou incapaz de mudar o meu passado. Até porque você não tem recursos e você não tem ação sobre pessoas que algo, ó Deus, foi colocado na sua vida sobre o seu passado. Eu sei que o seu passado pode te machucar, mas em toda a amargura do mundo poderá ser capaz de mudar isso. A segunda coisa, nesse ponto de admitir que eu sou Deus, significa que eu sou incapaz de controlar a vida das outras pessoas. Às vezes nós queremos que as pessoas sejam do nosso jeito, da nossa maneira, ou então não gostaríamos que elas fossem assim. Ou estamos sempre dizendo, se o meu pai, se a minha mãe, se o meu filho, se o meu pai, se a minha tia, se a minha avó, se a minha situação fosse outra, eu seria diferente. Não, querido. Eu sou incapaz de controlar a vida das outras pessoas. E a partir de agora, em Deus, em Cristo, você pode começar a controlar a sua vida em Jesus.
pedindo para o Senhor: Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, que o Senhor venha me ajudar a controlar. Eu simplesmente sou responsável pelas minhas ações, não pelas ações das pessoas. Eu não posso controlar outras pessoas. É impossível você controlar pensamentos, sentimentos, ações ou decisões das outras pessoas. Nós não podemos, ainda que te machuque. A terceira coisa é: eu sou incapaz de lidar com meus maus hábitos. E aí tem uma lista extensa. Eu admito que sou incapaz de lidar com os maus hábitos danosos, comportamentos e ações. Boas intenções não são suficientes. É, há um ditado popular que diz que o inferno está cheio de gente de boas intenções. Quantas vezes você tem tentado e tem fracassado? Força de vontade não é suficiente, você precisa de alguma coisa que seja mais do que força de vontade, você precisa de uma fonte de poder além de você mesmo. E quem é essa fonte de poder além de você mesmo? Essa fonte de poder além de você mesmo é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a fonte de poder acima de tudo e de todas as coisas. Ele é a fonte que você tem que buscar recursos para a sua vida, para a sua casa, para a mudança da sua vida, para a mudança dos seus maus hábitos. Você precisa de Deus, porque Ele fez você para precisar dele. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago, capítulo 4, no verso 6. Graça é o poder para mudar. Graça é o poder que Deus concede para fazer as mudanças na minha vida que eu quero fazer e que Ele quer que eu faça. Graça, a graça de Deus, ela é poder para mudar. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Promessa nas palavras do apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 6, no verso 14. Creia que quando você admite que precisa de Deus, as coisas começam a mudar em sua vida para nunca mais voltar como eram antes. Essa é a diferença. Quando entregamos a nossa vida para Jesus, ele diz que a nossa vida ela passa a ser uma nova vida, uma vida em Cristo, com o Espírito Santo de Deus. Eu sou nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Você está vivendo uma vida de nova criatura ou uma vida ainda mundana, achando que você pode resolver as suas situações com a sua força, com os seus maus hábitos, com as suas mentiras, enganos e os seus pecados? Resolvendo do seu, dando um jeitinho, como diz aqui no Brasil, nós temos a velha máxima, que é o jeitinho brasileiro, o jeitinho brasileiro de burlar todas as coisas, de enganar, de mentir, né, de se dar bem. Né? Antigamente, a gente tinha uma lei que era de um comercial de televisão chamada Lei de Gerson. Eu quero é me dar bem, e que os outros, problema deles. O que precisa ser mudado na sua vida? Eu quero já partir para o final dessa mensagem, e a pergunta é: seja verdadeiro, seja honesto com você, com seus sentimentos, seja honesto com a sua própria vida. Comece em você. Na próxima, quando nós tivermos os nossos encontros presenciais, no retorno do nosso encontro presencial na nossa igreja, já nesse meio da reforma do nosso prédio, você vai receber um selo para colocar. O selo vai estar escrito assim: eu. Porque é você. A mudança começa em você. Muitas vezes nós queremos que as mudanças comecem no outro, comecem no próximo, comecem numa. Não. Ah, Senhor, eu queria que essa mudança começasse na minha esposa, no meu marido, no meu filho, no meu pai, na minha tia, no meu chefe, no meu trabalho, nas circunstâncias da minha vida. Não, ela começa em você, querido. A mudança começa em mim, começa em você, no eu. O que precisa ser mudado na sua vida? É um hábito ou um mau hábito? A mentira é um mau hábito.
A maledicência, a fofoca é um mau hábito. E ela vem decorrente de outras situações. Ela tem um objetivo, ou de magoar ou de se esconder. Aí eu minto ou eu acuso para magoar, ou eu para esconder algo de mim. Minto sobre mim, minto sobre os outros. Fofoca, mau hábito. Uma ferida, eu fui ferido, me machucaram, então agora eu vou machucar outro. O que precisa ser mudado na sua vida? É uma ferida, algo que você ainda, essa ferida está aberta, está sangrando, da sua infância, de relacionamentos que você teve, de casamentos, de situações adversas na sua vida profissional, na sua vida relacional, com amigos, com amizades. Alguém te feriu? Uma tendência pecaminosa que você não consegue se controlar? Ou alguma dificuldade, seja ela financeira ou qualquer outra. Creia de todo o seu coração e com muita fé, querido, que você pode mudar. Você pode mudar. Você pode ser curado, você pode ser curada. Não precisa ficar pensando a vida toda. Não precisa ficar murmurando isso, mastigando isso, remoendo isso na vida, vivendo uma vida triste, uma vida emocional ruim, com depressão, medo, ansiedade. Viva hoje e tenha vitória a partir de agora, tomando uma posição. Se você se sente ferido, Deus diz em Isaías capítulo 57, no verso 18: eu vou curar você. Você crê nisso? O texto vai dizer assim: eu vi os seus caminhos, mas vou curá-lo, e eu o guiarei e tornarei a dar-lhe consolo. Eu, o Senhor, vi os seus caminhos. Ele conhece a sua vida. Aquilo que nós não conhecemos, ou quem sabe nunca vamos conhecer. Mas o Senhor diz: mas eu vou curá-lo. Eu o guiarei e tornarei a dar-lhe consolo. Disse Jesus: venham a mim todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Eu vos aliviarei. Querido, muitas vezes pode ser difícil admitir, mas até que o façamos, não poderemos dar o segundo passo nesse caminho. Esse é o primeiro passo. Nós estaremos juntos nessa jornada pelas próximas sessões. São 8 encontros desta série de mensagem. Realmente se esforce para não perder nenhum desses encontros, ainda que online. Ainda que estivemos aqui juntos, mas ao vivo, estamos aqui ao vivo, nesse momento, para toda a primeira Igreja Batista no Jardim das Oliveiras, para toda a família Ibajo, nesse mês da família, nesse tempo de restauração do nosso templo, do nosso prédio, da reconstrução de muitas coisas necessárias que foram e estão sendo feitas, a nossa reforma. Nós estamos juntos aqui, não estamos distantes, nós estamos em Cristo, a nossa mente, o nosso coração está ligado, então nós estaremos juntos nessa jornada. Então eu convido você para colocar os seus sapatos espirituais e vir conosco. Não perca essa caminhada, essa jornada, essa viagem, ela tem o poder de mudar a sua vida. E aí nós podemos tomar as decisões e pensar que atitudes precisam ser mudadas em nós ou em você, para que dê esse primeiro passo. Então, o nosso primeiro passo, lembrando que Deus pode curar a sua vida, o seu coração, as suas mágoas, medos, situações, ressentimentos. Ele é o Deus de cura, ele é o Deus de poder, ele é o Deus que sabe tudo e todas as coisas. Então, o primeiro passo é a liberdade da decisão. São 8 decisões que nós vamos caminhar juntos nessa jornada do 30 semanas do Celebrando a Restauração. Então, a primeira é decisão de admitir. Primeiro passo, a liberdade. Eu vou me libertar de mim mesmo. Eu vou me libertar das dores do passado, do presente e do medo do futuro. Eu vou me libertar e vou dizer: eu tenho problemas, eu preciso de ajuda. Enquanto me recusei a confessar o meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Amém, querido? Esse é o nosso primeiro estudo do 30 Semanas, do Celebrando a Restauração, aqui na Primeira Igreja Batista, no Jardim das Oliveiras, em Ibajo.
Eu sou o pastor Fernando Siqueira. A minha oração é que você continue nessa caminhada, nesse processo dos 8 estudos, nas 30 semanas, junto com a gente, em busca do caminho da restauração, o caminho da recuperação, essa caminhada de restauração espiritual, física e emocional da sua vida. Que a gente continue juntos. Não desanime, persevere, confie no Senhor, entregue o teu caminho ao Senhor, disse o salmista. Confia nele e ele vai te ajudar, e ele vai curar, e ele vai cuidar da sua vida. Quero orar com você. Pai, nós te agradecemos por esse tempo precioso, ó Deus, ao vivo, online, neste tempo. Quem sabe também outras pessoas vão assistir este estudo, este vídeo, em qualquer tempo, que a tua boa mão os alcance e leve paz, graça, misericórdia, e leve, ó Deus, uma restauração completa, uma busca, ó Deus, e leve também uma decisão a esses corações de iniciar o processo de cura e de restauração das suas vidas, Pai. Pedimos a tua bênção, te agradecemos por esse programa especial bíblico, o 30 Semanas, o Celebrando a Restauração, Celebrando a Recuperação, programa para restaurar a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração e principalmente o nosso relacionamento com as pessoas, com a gente mesmo e restaurar o nosso relacionamento com Deus Pai, Criador de tudo e de todas as coisas. Eu peço a tua bênção sobre aqueles que nos acompanham agora ao vivo ou que vão assistir depois. Eu oro em nome daquele que vive e reina para sempre, o doce, o santo, o precioso e o poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Que Deus te abençoe. Eu tenho alguns recados para dar para você. Lembrando a você que, mais uma vez, nesse final de semana, nós não teremos o encontro presencial na nossa igreja devido à nossa reforma. Estamos colocando alguns vídeos aí no nosso grupo de WhatsApp da igreja para você acompanhar esse momento tão especial, tão lindo que nós estamos passando. Momento de gratidão a Deus, é um momento especial, mas não desanime, não fique nervoso ou preocupado, logo estaremos aqui juntos com você nesses dias. Na sexta-feira, ao 12h30, nós vamos fazer uma live especial, sexta-feira pelo canal do Instagram, tá bom? Na sexta, uma live especial para você acompanhar junto comigo aqui, sexta-feira. Domingo pela manhã, a nossa escola bíblica também vai ser online. Eu vou trazer um estudo para você. Nós estamos estudando o livro de Esdras, Neemias e de Esther. Então, às 10 horas da manhã, no domingo, nós estaremos estudando, e à noite, um culto online também, nesse final de semana, para a gente estar juntos aí, para a gente ficar mais perto, mais juntos, e crescermos no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que bom por isso, que Deus preparou, né, todo esse tempo para a gente, e que a gente tem as transmissões online, para a gente não ficar distante, tá bom? Um outro recado especial que eu quero deixar para você, e que é importante, continue orando pela nossa reforma. Continue orando por esse tempo. Tem sido bom, Deus tem nos ajudado muito na reforma, mas ainda precisamos também de muitos recursos. Então, continue fazendo a sua promessa especial para participar financeiramente. Também, como nós estamos como igreja fechada, de portas fechadas temporariamente, né, nós não estamos fazendo a nossa adoração, o nosso tempo de adoração como Igreja Batista, através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Então, você pode fazê-la através do Pix da igreja, que é o CNPJ. Você que é membro da igreja deve receber aí no grupo da igreja. Você pode fazer essa transferência, para que você não tem como ir à igreja. Mas se você quiser entregar pessoalmente, você vai até a igreja, entrega para a secretária, ela já dá o direcionamento para a conta da igreja imediatamente, tá bom? Lá com a Simone, e aí você vai poder fazer a entrega do seu dízimo, da sua oferta, a sua oferta missionária, a sua oferta para a reforma, por amor à nossa casa. Saiba que aquele que dá com alegria, aquele que dá com prazer, ele reconhece que o Senhor é Deus da sua vida, e de tudo que acontece
na sua vida através dos bens e dos recursos que Ele dá. Nós somos uma igreja batista, mas mesmo assim, se você está assistindo essa live, está assistindo esse estudo bíblico dos 30 semanas, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, se você deseja participar também, entre em contato conosco aí. Nós mandamos o Pix, está aberto, está livre para você abençoar a nossa reforma na nossa igreja aqui no Brasil, ou você que está fora do Brasil, você pode fazer também a sua oferta de amor, tá bom? Nós estamos nessa campanha por amor à nossa casa. Então, você pode fazer também a sua oferta, você que nos acompanha, que entende isso, que isso um benefício, uma gratidão, um amor a Deus de participar financeiramente desse momento especial que a nossa igreja está passando. Então, faça isso com amor, com carinho, com dedicação, tá bom? Do contrário, a responsabilidade é da membresia desta igreja e também daqueles que se beneficiam como membros e servem a este lugar, servem a Deus com alegria, tá bom? Então, que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que Ele te dê a paz que excede todo entendimento. Quarta-feira que vem, a gente volta com o segundo estudo do 30 Semanas, aqui o nosso canal do YouTube, o canal online. Tá bom, querido? Então, muito obrigado, uma ótima noite para você. Sexta-feira temos uma live especial 12h30, tá bom? Mês da família, a gente tem dedicado tempo em oração à família, temos os estudos sendo colocados aí no grupo. Domingo pela manhã, às 10 horas, a Escola Bíblica, e às 7 da noite, o nosso culto ainda online. Ore pela nossa igreja, a IBAJO, a primeira igreja batista no Jardim das Oliveiras, pela nossa reforma, a membresia, por esse tempo que estamos vivendo, de gratidão ao Senhor, o nosso Deus. Eu sou o pastor Fernando Siqueira, forte abraço, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma ótima noite para você.